Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando. A gente vai começar daqui 3 minutinhos. Mais uma reunião de intercessão. Dar continuidade ao nosso estudo que começamos segunda-feira passada sobre a transgressão de Ló. Vamos nos achegando, vai se acomodando aí na sua casa e daqui a pouquinho a gente começa. Fecha essa porta. TV ligando ali. Vamos lá, a gente já vai começar. Nosso amigo Guilherme já está por aqui. Por favor. Tudo bem esse banquinho pro senhor? Pode ser? Pode ser? Esse banquinho pro senhor? Vamos dar início à nossa reunião. Eu quero fazer uma oração. Colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de estar falando sobre assuntos concernentes à Tua Palavra. E queremos abrir os nossos corações para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para estar falando aos nossos corações, para estar nos ensinando. Eu peço que o Senhor esteja visitando cada lar, cada casa, cada família, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, falando a cada coração, nos ensinando, nos direcionando, se for necessário, nos curando e nos libertando. Coloca anjos aqui ao nosso redor, livra-nos de todo mal, guarda também cada casa, coloca anjos em cada casa, em cada lar, livra de toda retaliação, de todo ataque das trevas, Pai. Que o tempo que vamos passar seja um tempo bom, um tempo edificante, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Nós Te louvamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a transgressão de Ló. Eu comecei a falar na semana passada, falava sobre sair do domicílio do abuso sexual, quais são as dificuldades, né, que a pessoa tem para sair desse ambiente. É lógico que não é um ambiente geográfico, é um ambiente espiritual, é algo intrínseco à pessoa. Às vezes ela não consegue se desvincular daquilo que aconteceu no passado, né? E nós comentamos
meditamos alguma coisa aqui a respeito da vida de Ló. Nós lemos uma parte do texto e eu gostaria de ler uma outra parte desse texto que está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler a partir do verso de número 16, tá? Gênesis 19, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, demorava-se. Ele quem? Ló. Nós lemos até o 15 na semana passada, se eu não me engano, um pouquinho antes. E eu vou ler a partir do 16. Ló está em Sodoma, tem um juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma. E Deus manda, por conta da intercessão de Abraão, Deus manda uns anjos lá, 2 anjos, para tirar Ló daquele local. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá. Não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Agora eu gostaria que você pulasse um pouquinho para o verso de número 30. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e as suas filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Uau! Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber também naquela noite. E a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho, a quem chamou de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas de hoje. Meu Deus! Veja só, é uma história bem interessante essa história de Ló, e nós estamos falando sobre a transgressão de Ló, que envolve abuso sexual, envolve incesto, envolve uma série de situações que comprometeram não só a vida de Ló, mas como de toda a sua família e a sua descendência. Mas veja só, como eu sempre tenho dito aqui, ninguém cai abruptamente, ninguém cai da noite para o dia. O pecado é uma construção, a transgressão, a iniquidade é uma construção. Isso vai sendo feito sorrateiramente. A Bíblia diz em Tiago que a cobiça nasce no coração do homem. Primeiro, na mente, desce para o coração, e a cobiça, uma vez consumada, gera o pecado, que gera a morte.
Então é uma construção. No caso de Ló não foi diferente. Veja só, nós já falamos sobre isso, só para recapitular um pouco. Ló é sobrinho de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão traz Ló junto, eles começam a crescer, tem muito gado, muito rebanho, os pastores de ambos começaram a ter desavenças e eles tiveram que separar. Abraão dá a oportunidade para Ló escolher o lugar para onde ele queria ir. Ele viu as campinas verdes do Jordão, as planícies, e ele foi levado pelos olhos e escolheu aquele local. Abraão, por sua vez, por ter cedido o local, ele escolhe um outro local, que são os carvalhais de Manre. Era um lugar meio complicado para se trabalhar. Mas, como sempre, Abraão, ele era um desbravador, ele era um bandeirante, né? Ele não se intimidava com problemas, ele enfrentava os problemas, sim. E aí, Ló vem e estabelece o seu domicílio em Sodoma. O pecado daquelas cidades ali, Sodoma, Gomorra, Zoar e outras cidades ao redor ali, eram pecados tão esdrúxulos, tão grandes, pecados horrendos, que o cheiro desses pecados chegaram até Deus e Deus liberou um juízo. E ele chama Abraão e falou: eu vou destruir aquela região ali, vou destruir Sodoma. E Abraão intercede, Deus ouve a intercessão de Abraão, manda 2 anjos para tirar Ló da cidade, e é onde a gente leu aqui. Veja só, Abraão, quando ele intercede por Ló, né, e tem uma mensagem muito clara aqui para Ló, que está no verso 16 que nós lemos, né, que os anjos estão apertando ali com ele para ele sair daquele local. E na verdade os anjos já tinham falado para ele: sai daqui porque Deus vai destruir esse local, né? E a gente falava na segunda-feira passada como é difícil sair desse ambiente, desse domicílio do abuso sexual, né? Esse ambiente de imoralidade, né? Sai, tem perigo aí. Esse lugar que você está é um lugar perigoso. Mas Ló parece que está meio que sonâmbulo, meio que dormindo, né? E os anjos apertam com ele ali, né? E você tem que mudar desse local, né? Você tem que mudar desse endereço. Trazendo para os dias de hoje, você precisa sair dessa prática, desse ambiente de imoralidade, né? Você precisa santificar a sua vida, né? Para Ló, estava claro que a esposa dele já estava contaminada, suas filhas já estavam contaminadas. E se ele não saísse daquele local, ele também ia sofrer as consequências, né? Quando a pessoa coloca o domicílio, né? Coloca o coração dela nessa terra da imoralidade, veja só, se não sair desse local, essa pessoa vai sofrer consequências trágicas que poderão chegar até a morte. O pecado já gera a morte. Em algumas situações, a morte chega literalmente por conta de imoralidades, por conta de adultérios, por conta de abusos. Em algumas situações, a morte chega literalmente. E ali a gente vê ali os anjos pegando nas mãos de Ló, da esposa, das filhas, tentando tirar eles ali, empurrando eles para fora daquele local, né? Mas o texto fala que ele, porém, se demorava. Às vezes Deus já falou com você, meu amigo, várias vezes, para você sair desse ambiente de imoralidade, para você deixar essas práticas, para você abandonar esse estilo de vida. E às vezes, por conta dessa passividade que sempre vence os seus desejos, sempre vence o seu emocional, você está distraído, conformado demais com essa ociosidade espiritual. Não consegue dar esse passo de sair, está amarrado, está meio que
grudado nessa teia pecaminosa. Já viu teia de aranha? Né? Aqueles bichinhos que grudam nas teias de aranha, ele descola de um lado, cola do outro, descola de um lado, cola do outro e nunca consegue se desvencilhar daquilo ali. Essas são as armadilhas que o inimigo prepara para a vida daquele que está com o seu domicílio, o seu coração na imoralidade sexual. Uma vida de imoralidade que inclui a imoralidade sexual. E veja só, como eu disse, Ló não chegou ali de uma hora para outra. Ló não estabeleceu o seu ambiente na terra da imoralidade da noite para o dia. Isso não foi de uma forma abrupta, isso foi sendo construído. E nós vamos ver algumas lições aqui, antes de entrarmos direto nas consequências, que são trágicas, tem muitas consequências. O abuso sexual, ele traz muitas consequências, né? Nós vamos pincelar algumas aqui, mas antes de falarmos sobre essas consequências, vamos aprender algumas coisas do porquê que Ló chegou nesse local, do porquê que Ló estabeleceu o seu domicílio, a sua moradia nesse ambiente. Lá, com Ló, foi literal. O ambiente se chamava Sodoma e ele estabeleceu a sua casa ali. Hoje, não tem essa cidade, mas existe esse ambiente de moralidade. Os braços das amantes, os inferninhos, os prostíbulos, as casas de prostituição, os pontos de prostituição nas cidades que são muitos, e assim por diante. As bocas de fumo, que junto com esse vício diabólico também traz uma conotação de sexualidade e sensualidade. Tantas pessoas que, por conta do vício e em troca de drogas, estão se submetendo a diversos tipos de abusos sexuais. É uma coisa, assim, horrenda. Mas como Ló chegou nesse local? Como Ló chegou nesse ambiente, nesse domicílio? Veja só, a primeira lição que a gente aprende é discípulo ou sombra. Ló teve um líder excepcional, Abraão. Ló tinha tudo para dar certo. Se ele observa o comportamento de Abraão e ele tira para si as boas características de Abraão, se ele observa aquele líder ali e começa a imitá-lo, veja só, a vida dele teria sido outra. Era ainda é, né? Um dos melhores modelos de liderança que alguém pode ter. Foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, veja só. Mas Ló preferiu ficar na sombra. Até quando você vai ser sombra de alguém que você admira? Até quando você vai ser sombra, talvez, do seu pai, talvez do seu líder, talvez do seu pastor, talvez do seu patrão? Até quando você vai ser sombra? Ló andou sempre na sombra de Abraão. Olha só, Abraão era um homem que ele tinha o costume de levantar altares a Deus. A gente olha aqui um pouquinho antes, no capítulo de número 12, quando do chamado dele, a gente vê aqui pelo menos em 4 ocasiões Abraão levantando altares. O primeiro altar que ele levanta é em uma cidade numa região chamada Moré. O segundo local que ele levanta é em Betel, depois em Ai, depois lá em Manre. Ou seja, Abraão, ele sempre pensou em manter a presença de Deus próximo a ele. Por isso que ele levantava altares. Por isso que ele invocava o nome do Senhor. Por isso que ele invocava Deus para participar da sua vida. O contrário de Ló. Ló foi levado pelos olhos, nunca levantou qualquer altar e ainda assim abandonou os princípios que com certeza ele tinha visto na vida de Abraão. Ló se acomodou em ser uma sombra. Segunda lição que nós aprendemos
É a lei do desgaste. Em todo relacionamento vai surgir um desgaste que é natural. E o que pode sustentar, o que pode, ou melhor, compensar o desgaste desse relacionamento? A unção do Espírito Santo. A unção não como simplesmente um óleo para você ser batizado ali e talvez receber os dons, mas a unção como uma capacitação para você suportar pressões, para você suportar ofensas, para você suportar dificuldades, para você suportar desafios. Uma capacitação do Espírito Santo que vai te dar uma visão mais abrangente daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando a renovação da alma através da unção é superada pelo desgaste, a tendência é o líder, é o discípulo começar a parar. Por quê? Porque ele se sente desgastado, ele se sente sugado, ele se sente cansado. Ele sente que o seu relacionamento, talvez com o seu líder, talvez com o seu pastor, talvez com alguém da sua família, está desgastado. E só a unção para restaurar isso, para compensar isso, para trazer uma capacitação sobrenatural, para você começar a ter um olhar misericordioso, um olhar de compaixão. A lei do desgaste é a segunda lição que abateu Ló. O relacionamento dele com Abraão se desgastou porque os seus pastores começaram a discutir, a brigar entre eles. Eles eram líderes. Ló tinha toda a condição de colocar ordem ali nos seus pastores, mas o relacionamento estava desgastado. E por conta disso, ao invés deles se juntarem, eles se separaram. A lei do desgaste. E essa lei do desgaste ela é muito complicada quando ela vem juntamente com a prosperidade, que era o caso de Ló. Ló era um homem muito rico. A prosperidade dele era muito grande. Alguns historiadores dizem que quando Ló chegou em Sodoma, ele tinha mais ou menos cerca de 3.000 pessoas com ele. Ele tinha muita gente, ele tinha muito gado, ele tinha muito rebanho, muita coisa ele tinha. E é complicado quando a pessoa desgastada tem uma soma desse desgaste com a prosperidade. Isso fatalmente vai levar ela para um ambiente de comodismo espiritual. Ela já está desgastada e ela está bem financeiramente falando. Ela se acomoda. E esse comodismo, em determinadas situações, ele se torna destruidor. Porque a pessoa não se acomoda apenas financeiramente. Ela não se acomoda apenas por conta do desgaste no relacionamento, mas ela se acomoda espiritualmente. Ela não tem mais aquele ímpeto de buscar Deus como ela buscava antes. Ela não tem mais aquele desejo de buscar a Deus como ela buscava antes. E isso tudo vai atrapalhando e vai sugando ela espiritualmente. Veja só o trilho de Ló para ele chegar em um ambiente de imoralidade. A quarta lição: quando nós não conseguimos discernir a diferença entre a visão de Deus e o nosso desejo, nós acabamos fazendo escolhas comprometedoras. Deus tem algo para nós. A Bíblia é muito clara em Provérbios quando diz: o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Muitas vezes nós estamos tomando decisões baseadas na nossa visão e não na visão daquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós nem consultamos a Deus. Ló foi um exemplo típico disso. Ele olhou, foi levado pelos olhos, viu as planícies verdinhas do Jordão, já tomou uma decisão rapidamente. Talvez até pensando: eu vou escolher esse lugar antes que Abraão escolha, porque esse lugar é bom, esse lugar é um lugar tranquilo, é um lugar que agrada aos meus olhos.
Às vezes, algumas decisões você vai tomar baseado em coisas que você está vendo que está agradando aos seus olhos. Mas será que está agradando aos olhos do Senhor? Eu lembro de uma oportunidade em que Samuel ele foi na casa de Jessé para ungir o rei. E o Jessé traz os seus filhos lá. Ele trouxe primeiro os filhos, o filho mais velho, né? Trouxe ali Eliabe, Abinadab e o outro lá que eu esqueci o nome. E quando Samuel olhou o primeiro filho, grande, forte, bonito, falou: é esse, certamente é esse. E Deus fala para Samuel: Samuel, não é esse. Eu não vejo como você vê. Você está vendo a aparência, eu, porém, vejo o coração. Às vezes nós somos levados pelos nossos olhos, pela aparência de algo que até aparentemente é bom e é bonito. Mas será que o que é bom e é bonito também está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas? Foi exatamente o que aconteceu com Ló. Nós estamos vendo aqui o caminho que levou Ló para a terra da imoralidade. Viver à sombra de alguém e nunca ser o protagonista da sua própria vida. A lei do desgaste. O desgaste com a prosperidade pode te levar para um comodismo espiritual. E a quarta lição que nós acabamos de falar, a diferença entre a visão de Deus e os nossos desejos, pode nos levar a decisões e escolhas comprometedoras, que às vezes pode comprometer toda a nossa família. No caso de Ló, comprometeu mulher e filhas e todos os seus bens. Aliás, todos os seus bens e todos aqueles que trabalhavam para ele. Porque de Sodoma só saiu Ló e as duas filhas. O resto do povo morreu tudo lá. A mulher que estava saindo, nós vamos ver aqui ainda em uma dessas lições, ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Quinta lição. A prosperidade sem responsabilidade com Deus e com o reino vai te levar à imoralidade. Deus, Ele é o maior interessado em que nós sejamos prósperos. Mas por que será? Deus sabe que algumas pessoas, se forem prósperas, vão ter o seu coração corrompido. Tem pessoas que não vão alcançar prosperidade nunca, e não é porque elas não trabalham, é porque Deus não pode permitir que elas tenham, porque senão o seu coração vai ser corrompido. Então por que Deus dá prosperidade em algumas situações para alguns? O objetivo é muito claro. Eu vou até ler esse texto para você que está aqui em 2 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, no capítulo de número 9. Veja só. Diz assim: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 11. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Para que Deus vai nos dar prosperidade? Para que Deus vai nos enriquecer? Para toda generosidade, para que nós sejamos generosos, para que nós possamos ter compaixão daqueles que não têm, para que nós possamos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Ló não entendeu isso. Prosperidade sem responsabilidade com Deus e com o reino vai te levar à imoralidade. Você vai gastar esse dinheiro com coisas imorais, ao invés de investir no reino, ao invés de investir em pessoas, ao invés de ajudar pessoas. A Bíblia define Sodoma como um território de prosperidade, sabia? Mas era uma prosperidade sem pagar o preço.
Era uma prosperidade da vida fácil e egoísta. Mas pastor, onde que está isso? Ezequiel capítulo 16. Abre comigo aí. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Se você tiver com a sua Bíblia, você abre. Se você não tiver, você escuta. Olha só. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã. Ezequiel liberando uma profecia aqui, tá? Ora, esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Eram pessoas ociosas. Tinha abundância, tinha fartura de pão, mas eram ociosas. Nunca amparou o pobre e o necessitado. Foi nesse lugar que Ló estabeleceu seu domicílio. Tinha prosperidade, mas não tinha compromisso com o reino de Deus. 50. Elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que, ao ver isso, tirei-as do seu lugar. Hoje nós conseguimos observar isso em muitos líderes, genuinamente chamados por Deus. São chamados por Deus. Mas veja só, antes que esses líderes caíssem na imoralidade, sempre veio um processo de prosperidade. Junto com a prosperidade vem uma flacidez espiritual, um comodismo espiritual que sempre vai preceder a imoralidade. Uma das coisas que explica o sucesso de Abraão, nesse caso em específico, é quando ele deixa Ló fazer a escolha primeiro. Abraão conhecia aquele local, aquela região. Ele sabia que tinha lugares ali que eram bons, que tinha terra boa. Mas mesmo assim, ele não se deixou levar pelos olhos. Ele depositou a sua confiança no Senhor, era um homem de fé. E ele deixa Ló fazer a escolha primeiro. E ao contrário de Ló, ele escolheu os lugares montanhosos, lugares difíceis, né? Os cavariais de Manre. Foi para os lugares altos, né? Era um homem que gostava de novos empreendimentos. Ao contrário de Ló, que estacionou na ociosidade e que não tinha qualquer sentimento de generosidade, apesar da prosperidade que ele tinha alcançado. A sombra de Abraão. É muito bom a gente deixar claro isso. A prosperidade que Ló alcançou foi a sombra de Abraão. Sexta lição. O que distingue a divisão da multiplicação no reino de Deus são nossas motivações. O que distingue a divisão da multiplicação no reino de Deus são nossas motivações. Veja só, ela é determinada pela inspiração e somos responsáveis pela fonte de inspiração a que nos sujeitamos. O que está nos inspirando? O que está nos motivando? O que motivava Ló a escolher aquele local que tinha uma campina verde, que era banhado ali pelas águas do Jordão, que era um lugar de planície, bonito aos olhos? Eram as suas motivações que já estavam corrompidas. Cobiça, egocentrismo. Essas eram as motivações de Ló. Totalmente diferente das motivações de Abraão. E veja só, muitas coisas, né, podem servir de motivações para as pessoas fazerem escolhas erradas. Às vezes, a insatisfação, injustiças, feridas que sofreram. Tudo isso, um coração ferido, faz coisas com motivações totalmente deturpadas. Um coração que sofreu injustiças, e aqui nós não queremos tirar a razão da pessoa. Se ela sofreu injustiça, nós não queremos tirar a razão dela, mas nós não estamos falando da ação, nós estamos falando da reação.
Como você reage quando alguém te trata com injustiça? Como você reage quando alguém te fere? Como você reage quando alguém te ofende? Não se trata da ação, mas da reação. Como está sendo a nossa reação? Talvez Ló tenha se sentido injustiçado, ferido. Qual era a motivação dele? E qual que é a minha e a sua motivação? Para tomarmos determinadas decisões, fazermos determinadas escolhas que às vezes estão nos levando para a imoralidade. Eu vou deixar bem claro aqui, não eu, mas a Bíblia. O imoral não herdará o reino de Deus. Obras da carne, Gálatas 5, a partir do verso 20. Em algumas situações, a pessoa motivada por feridas, por sentimentos, por um passado de abuso, não somente um abuso sexual, mas talvez um abuso verbal, um abuso físico também. Às vezes toma determinadas decisões que acabam trazendo divisão, não apenas para a vida dela, mas às vezes na família, em uma igreja, em uma comunidade, no trabalho, uma série de situações. Aquilo que a pessoa está fazendo aparenta que até está crescendo. Mas o grande problema é que está crescendo, a obra que ela está fazendo está crescendo edificada em uma terra sob juízo, que é a terra da imoralidade. Talvez até construiu alguma coisa. Talvez até conquistou casas, carros, posições, status, um bom emprego, um bom dinheiro, uma empresa, mas e o fundamento? Onde que tudo isso está sendo edificado? No caso de Ló, estava sendo edificado na terra da imoralidade. Saia desse local. Vou falar igual o anjo falou para Ló. Saia rápido desse local. E talvez você não vai conseguir sair sozinho. Você vai precisar de um anjo, literalmente, pegar na sua mão. E esse anjo ele não vai vir do céu. São pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, na sua vida, para segurar na sua mão e tirar você desse ambiente, tirar você desse comportamento, tirar você dessas atitudes, desse ambiente de imoralidade. 7ª lição. Quando o governo do lar é corrompido pela insatisfação da mulher. Meu Deus. Segura mulherada agora. Quando o governo do lar é corrompido pela insatisfação da mulher, este lar acaba se instalando no endereço sob julgamento. O texto não fala, mas talvez a mulher de Ló tenha tido uma participação tremenda na decisão dele, de quando ele foi escolher o caminho a seguir. Quando Abraão chegou e falou para ele, escolha para que lado você vai. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Talvez a mulher de Ló tenha tido uma participação muito forte na decisão dele. Nós não podemos falar na transgressão de Ló sem antes falar da transgressão da mulher de Ló. A mulher de Ló firmou sua casa e seu coração em Sodoma. Talvez ali fosse o lugar, mais chique ali da sociedade da época, porque falava que o Ezequiel diz isso. E alguns historiadores dizem isso, que ali era um local próspero. Era um local grande. Era um local que dava status.
A fama negativa de Sodoma, ela só veio depois do julgamento de Deus. Mas essa história de muitas esposas, de líderes, de missionários, de pastores, de homens que estão querendo cumprir a vontade de Deus, muitas delas não se casaram com a missão dos seus maridos. Perderam a visão, porque foram levadas por algo que também agradava os seus olhos. É muito sério isso, é muito sério. Veja só, nem os anjos conseguiram ajudar a mulher de Ló. Eles tiraram a mulher de Ló de Sodoma, mas não conseguiram tirar Sodoma da mulher de Ló. E isso é tão verdade que quando ela estava saindo, ela olhou para trás. Como que quem tem saudade de um passado corrompido? Sabe aquela história daquelas pessoas? Eu já ouvi isso. Ah, eu tenho uma saudade daquela época que eu fazia isso, eu fazia aquilo. Até tem um fato interessante, né? Que eu conto sempre na nossa reunião de intercessão. O pastor Luciano Subirá foi em determinado local, numa pregação, e naquele local que ele foi pregar, né? Antes, o pastor deu oportunidade para um homem lá dar o testemunho. Ele começou a dar o testemunho. Olha, gente, eu fui viciado em bebida. Olha, eu tive muitas noitadas, eu usava droga, eu pulava carnaval, eu saía com várias mulheres, e de repente ele deu uma respirada assim. Ei, que tempinho bom. Tem muitas pessoas que Jesus já tocou no coração delas, que Jesus já tentou fazer uma transformação. Ela até foi convencida, mas não convertida. Ela até está dentro de uma igreja, mas de vez em quando ela olha para trás, para os seus pecados, para a vida que ela tinha, e ela diz como esse homem disse: ei, que tempo bom que eu vivi. Como que se tivesse com saudade do pecado. Assim foi a mulher de Ló. Olhou para trás, para a cidade que estava sendo destruída, para os bens que estavam ficando para trás, para o dinheiro dela que estava ficando para trás, talvez para as roupas chiques que ela tinha, que estava ficando para trás, que estava sendo totalmente destruída. Como que se sentindo saudade do estilo de vida que ela tinha na terra da imoralidade. Quando o governo do lar é corrompido pela insatisfação da mulher, este lar acaba se instalando no endereço sob julgamento. Tem um texto na Bíblia em Provérbio que diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos o destrói. E ali a gente olhando, a impressão que dá é que são duas mulheres, a sábia e a tola. Não é, é uma mulher que em determinado momento ela tem um comportamento de sabedoria e começa a edificar o seu lar. Essa mesma mulher, em um rompante, às vezes até levada pelo seu temperamento ou sentimento, pelas suas emoções, ela tem um comportamento que pode destruir o seu. A mesma mulher pode ser sábia e ao mesmo tempo ela pode ser tola. Ao mesmo tempo que ela começa a edificar o seu lar, ela também pode destruir o seu lar. Oitava lição. Invariavelmente, a imoralidade é a terra do estacionamento espiritual. A pessoa que estabelece o seu domicílio ali, ela para espiritualmente. Ela não tem mais o desejo de ter uma vida santificada diante de Deus. Ela estaciona a sua vida na imoralidade. E tem pessoas se acostumando com isso. Pasmem vocês, tem pastores que estão subindo nos
púlpitos, mas ainda continua com as suas amantes. Ainda continua com as suas traições. Como se Deus não estivesse vendo nada. Como se o juízo de Deus não viesse sobre eles. Arrependa-te enquanto é tempo. Tem pessoas que sobem nos púlpitos para ministrar louvor e adoração a Deus, mas ainda estão afundados na pornografia, estão afundados na prostituição. E eu falo isso com todo o temor do meu coração, mas eu também falo como um profeta de Deus. O juízo de Deus vai vir. Aquilo que é feito no oculto vai ser proclamado nos telhados. É necessário que haja um arrependimento urgente. É onde os crentes param e morrem. Impõe um retrocesso crônico de paralisia e perdas. Foi o que aconteceu com Ló. Estacionou. E começou o declínio na sua vida. Ao ponto, ele estava tão estacionado espiritualmente que chegou ao ponto de oferecer as suas filhas virgens para que fossem abusadas por aqueles homens promíscuos de Sodoma. A imoralidade é a terra do estacionamento espiritual. Agora, imagina só como teria sido a descendência de Ló, caso ele tivesse perseverado com Abraão, né, seu tio. Nossa, seriam nações poderosíssimas na terra. Porém, depois de sair naquele desafio missionário, né, com Abraão, Ló estacionou, parou e começou a sofrer perdas. Perde relacionamentos, perde a cobertura espiritual do seu tio, Abraão, que foi chamado por Deus, perde a bênção da renúncia, perde o entendimento acerca do direito de renunciar aos seus direitos. Quando ele deveria renunciar para Abraão, que era o mais velho, ele escolheu primeiro ao invés de renunciar. Depois da postura, né, do tio de ceder, e ele consolida ali a sua cobiça, sendo traído pelos seus olhos, perde a visão, a missão e depois perde a unção. O pior de tudo, Ló perde a noção do perigo. Está num ambiente perigoso, mas está cego e não consegue ver o perigo que estava rodeando aquele ambiente de Sodoma. Já tinha um juízo, ia ser destruído. E Ló não estava se apercebendo disso, porque ele estava cego espiritualmente. Havia estacionado. Os moradores de Sodoma, né? Havia um espírito em Sodoma tão sorrateiro e tão enganador, né, que invadiu a sua família. Os moradores de Sodoma estavam a ponto de arrombar a porta da casa de Ló. Sua família estava sendo invadida. Ele estava a ponto de perder todos os seus bens. Mas veja só, as riquezas, né, cobiçadas. Ló não estava conseguindo enxergar isso. Porque a terra da imoralidade cega o entendimento das pessoas. Aonde está fundamentado a sua vida? Aonde você fixou a sua residência? E eu vou te falar como os anjos falaram para Ló: sai deste lugar urgentemente, saia desse ambiente de imoralidade,
Saia desse ambiente de pornografia. Saia desse ambiente de promiscuidade. Saia desse ambiente que o juízo de Deus vai chegar. Ele não tarda, ele vai chegar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa colocar pessoas na sua vida que vão te ajudar a sair desse ambiente de imoralidade. Sair desse ambiente de promiscuidade, de perversão sexual, de adultério. Não importa que ambiente de imoralidade seja, saia daí. Saia desse local. Você está colocando em risco a sua família, sua esposa e seus filhos. E se você é mulher, você está colocando em risco o seu esposo e os seus filhos. Como o nosso tempo ele se esvaiu aqui rapidamente, nós vamos deixar o próximo tópico para segunda-feira que vem, tá? Saindo da terra do abuso sexual, e nós vamos falar sobre as causas do abuso sexual. Algumas causas do porquê que pessoas são submetidas a abuso sexual. Existem causas. Existem motivos para que o abuso sexual aconteça. Esses motivos, muitas vezes, em muitas situações, estão ligados a um comportamento espiritual. Em algumas situações. Existe o cuidado natural dos pais, mas em muitas situações o espiritual vai proteger mesmo quando os pais não estão próximos dos filhos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vou falar sobre livro. Tem pedido de oração, Ana? Tem alguns pedidos de oração aqui. Pergunta não tem, né, Ana? Não? Então tá bom. Vou só repetir aqui as lições para você guardar na sua mente do porquê que Ló chegou em um ambiente de imoralidade. Discípulo ou sombra? Viveu à sombra de alguém e nunca assumiu o protagonismo da sua vida espiritual. A lei do desgaste foi se desgastando no relacionamento e não compensou isso com a unção do Espírito Santo. A prosperidade aliada a esse desgaste trouxe um comodismo destruidor para a vida de Ló. Ele não conseguiu discernir a diferença entre a visão de Deus e o desejo dele mesmo, dos olhos dele. Foi levado pelos seus olhos e acabou fazendo escolhas comprometedoras. A prosperidade que ele tinha sem responsabilidade com Deus e com o reino de Deus levou ele à imoralidade. Não foi generoso, não ajudou, não estendeu as mãos para o necessitado, para o pobre, para aquele que precisava. E isso levou ele à imoralidade. O que distingue a divisão da multiplicação no reino de Deus são as nossas motivações. Quais são as suas motivações para você fazer aquilo que você está fazendo? Quando o governo do lar é corrompido pela insatisfação da mulher, este lar acaba se instalando no endereço sob julgamento. Antes de falarmos da transgressão de Ló, temos que falar da transgressão da mulher de Ló. E a última lição. Invariavelmente, a imoralidade é a terra do estacionamento espiritual. Amém? Guarda aí na sua mente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar aqui pela Mariana, pelo Tim, pela Valentina. A Valentina estava com um pouquinho de febre, né? A Mariana estava com o corpo ruim. O Tim também. Nós vamos orar por eles. José Carlos da Costa e família, meu amigo Zé. A Dona Rosa, a sogra da Lúcia, vai passar por uma cirurgia na quarta-feira. Vamos orar pela vida da Dona Rosa. O Taíra e a Lúcia, a Maria e o Gregório, Érica, Cristina
e a Celina. A Érica é a sua prima, né? Ela fez cirurgia? Fez cirurgia, vamos orar pelo restabelecimento da Érica, pela tia Celina. O Adalberto e o Antônio, os irmãos da Lucineide, são os aniversariantes de hoje. Parabéns, Adalberto e Antônio, meus primos. O Antônio acho que está em São Paulo. O Adalberto eu acho, não lembro, mas parece que ele está lá no Pernambuco. Deus abençoe, parabéns, glória a Deus. A Lucineide, minha prima e a família. Irmã Aparecida e os filhos. O Elton. A Maria das Graças também é minha prima. E a família dela está lá em Pernambuco. E a mãe da Regina Barcelos. Também quero orar pelo Zé, que viajou a trabalho. Pelo Orlando, que mora lá em Rondonópolis, meu amigo Orlando. Pelo Douglas e o filho dele, o Douglas Júnior. Pela vida do Bruninho, que pediu oração para nós na semana passada. Orar pela vida do Bruninho, a família dele. E glória a Deus. Pela Milena, pela Ana e pelo Guilherme que estão aqui conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, pedimos que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada uma dessas vidas, Pai. Deus, alcança essas vidas com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, com o teu milagre. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor esteja liberando a cura do Senhor, Pai. Aqueles que precisam de um toque, Deus, ó Pai, de transformação, que o Senhor esteja através do teu Espírito Santo, convencendo e transformando. Pai, liberta, Deus, ó Pai, aquele que está, Deus, ó Pai, num ambiente de imoralidade sexual. Tira, Deus, ó Pai, essa pessoa desse local. Em nome de Jesus. Deus, visita cada um desses lares, cada uma dessas casas, o pessoal que nos acompanhou online, visita cada casa, cada lar, cada família, derrama da tua graça, derrama do teu amor, traz a tua prosperidade, que o teu nome seja exaltado. Acima de tudo, Deus, salva essas vidas, Pai. No nome de Jesus, alcança com a salvação do Senhor, que eles entendam que o Senhor é Salvador. Só o Senhor Jesus pode salvar essas vidas. Só o Senhor, que elas possam entender isso, abrir os seus corações para aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Não adianta ter prosperidade aqui na terra, não adianta ter um bom emprego, não adianta ter saúde, Deus, ó Pai, se na vida eterna, Deus, ó Pai, vão passar a eternidade no inferno. É preciso que entendam que só o Senhor é o caminho para nos achegarmos ao Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. E que essas vidas que estão nos ouvindo possam entender isso e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus, eu libero a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero indicar aqui esse livro hoje. O Obreiro Aprovado, do pastor Marcos de Souza Borges, o Cote. Ele é uma autoridade nessa área de liderança. Ele tem vários livros. Esse aqui, Obreiro Aprovado, é um livro excelente. É um livro bem curtinho aqui. Tem aqui suas 110 páginas. É um livro bem tranquilo de você ler, mas é um livro que tem um conteúdo espetacular. Eu já li esse livro aqui pelo menos umas 3 vezes. É muito bom esse livro, do Cote, tá? Marcos de Souza Borges. O Obreiro Aprovado. Livro muito bom para você ter ali como cabeceira de cama, tá? Também quero te dar um recado. Faça inscrição lá no meu canal do YouTube. Nós criamos um canal do YouTube. Meu amigo Guilherme, que está aqui comigo, ele me ajudou, está sendo meu professor aí. Eu não sei mexer muito bem nessa área, né, de rede social, mas o Guilherme me ajudou e nós fizemos um canal no YouTube. 3 vezes por semana eu estou colocando uma meditação lá, um momento de reflexão, baseado sempre na palavra de Deus, para que você tenha um dia abençoado, que Deus possa te direcionar. pr.nandinho. Entra lá, faz a inscrição lá, né? Toca no sininho. Cada vez que eu postar um vídeo lá, você vai receber uma notificação. Se você também puder nos ajudar no nosso ministério, nós
produzimos essa caneca aqui, que tem um bigodão, é direcionada para homens, Biamém, seja homem, né? Baseado lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, 13, 11, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Quando eu me tornei homem, deixei das coisas próprias de menino. Seja homem. Seja homem. Meninos fazem as contas. Os homens pagam os boletos. Seja homem. Assuma uma família. Case. Crie filhos. Sempre nos caminhos do Senhor. Seja homem. Canequinha, R$20. Você vai estar ajudando o nosso ministério. Faça inscrição também, se você puder, no nosso canal do YouTube lá da igreja. Igreja Batista da Esperança. Né? Você vai acompanhar os nossos cultos. A gente está lançando, as meninas, a Ana e a Milena, elas sempre estão lançando ali as devocionais das crianças, cultos. Sempre está lançando ali no canal do YouTube. Igreja Batista da Esperança. Deus abençoe a sua vida. Você tenha uma ótima semana. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço. E até segunda-feira que vem, se assim Deus o permitir. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, segunda-feira nós estaremos aqui. Se Jesus voltar, nós vamos subir com ele para os céus, na nossa morada celestial. Deus abençoe.